Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graça e paz, queridos. É um prazer e um privilégio estar no canal 10, aqui no canal 10, trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida. Nós havíamos falado no programa anterior sobre antes de Moisés um pouco, e depois um pouco sobre o chamado de Moisés e quando ele foi ao Egito, de volta ao Egito, tirar o povo. Então passaram-se as 10 pragas, eles atravessaram o Mar Vermelho e entraram no deserto. Muito bem. Então, a partir do capítulo 15 do Êxodo, no capítulo 15 tem o Cântico de Moisés. Ele começa assim: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Triunfo. Triunfo significa venceu, conquistou e triunfou. Então, conseguiu todo o intento esperado. E aí ele ensina esse cântico, e o povo começa a caminhar pelo deserto. Porém, eles tinham levado um pouco de comida. E agora, o que eles vão comer no deserto? O que eles vão comer? E o povo começou a reclamar que não tinha comida. Com certeza já começou a reclamar. Aliás, esse povo é muito interessante. Deus tirou esse povo de 400 anos ou 430 anos do Egito. Vai lá saber quantos anos foram de escravidão. Talvez pelo menos uns 200. Não se sabe. Ou mais. Eles ficaram livres da escravidão. Enfrentaram o Mar Vermelho e passaram o pé enxuto. Deus fez maravilhas. Mas eles murmuravam, reclamavam. O povo reclamão ao extremo reclamão. Então no capítulo 16 conta que o povo reclamou porque não tinha comida. Então Deus disse: vou mandar comida. O que foi que Deus mandou? Mandou aquilo que nós chamamos de maná. A palavra maná até não é bem um nome, porque virou um nome, mas significa mais ou menos assim: o povo viu aquilo e disse: que é isto? Que é isto? Que é isso? Que é isso? Mais ou menos assim. Então essa pequena frase virou maná. E esse maná caía com orvalho durante a noite, e de manhã ele estava sobre a areia, espalhado para todo mundo, e ele já vinha temperado do céu. Era uma comida, um pão temperado do céu. Poderia ser feito cozido, assado, de qualquer forma que quisesse fazer, mas ele vinha temperado, tinha sabor de mel. E a pessoa tinha que raspar e colocar na vasilha quanto fosse necessário para aquele dia. Se ficasse para o outro dia, ele daria bicho. Ele se estragava de um dia para o outro. Então tinha que ser comido no mesmo dia. Aí então veio o maná. Mas logo esse povo se enfastiou do maná. Esse povo dizia: queremos carne. Queremos carne. Foi quando Deus mandou codornizes. Isso aqui foi, nessa época das codornizes, foi maravilhoso, mas também foi muito triste. Porque aquele povo
estava comendo com tanta avidez aquilo de uma forma tão terrível diante de Deus, e que morreu muita gente por causa disso. Muita gente. A comida estava no meio dos dentes deles e gente caía morto. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Porque um povo muito rebelde, muito difícil. Um povo que não escutava a voz de Deus, um povo carnal, rebelde, murmurador, muito difícil. Muitíssimo difícil. E Deus resolvia todos os problemas deles. Faltou comida, Deus deu pão que caía do céu, deu codorniz, isso não faltava nunca. São 40 anos, não faltou nunca. Água, e sempre água da mina, água da boa. Mas eles ainda continuavam murmurando, reclamando. No capítulo 17, então, fala das águas. Fala das águas. Então, era uma luta muito grande. Moisés, às vezes ficava apavorado com esse povo. Ele buscava Deus, e Deus lhe dava direcionamento. Nesse caminho, houve uma batalha com Amaleque. Israel teve que pelejar contra Amaleque. Israel venceu, porque Amaleque não queria permitir que eles continuassem. Houve uma guerra, eles resistiram e vieram contra Israel. Israel revidou. E Moisés levantava a mão como que abençoando para que aquele povo continuasse. Mas as mãos de Moisés eram muito pesadas. Então, 2 homens vieram, um pela direita e outro pela esquerda de Moisés, Arão e Ur. Eles colocaram uma pedra, Moisés se sentou na pedra, e um ficava segurando a mão direita de Moisés, o outro ficava segurando a mão esquerda de Moisés, para que elas se mantivessem estendidas, até Israel ganhar a batalha. É uma história muito interessante, e que ensina que é por Deus, não é pela força humana. No capítulo 18 do Êxodo, o sogro de Moisés vem se encontrar com Moisés, trouxe a sua esposa Zípora, e esse homem ficou ali muito tempo, ajudou Moisés na distribuição dos trabalhos. É muito interessante. Mas no capítulo 19, então Deus já está chamando Moisés para o Monte Sinai, para que ele subisse o Monte Sinai, o monte de Deus. Então já fazia tempo que esse povo estava no deserto. Querido, eu quero dizer uma coisa: eles não foram em linha reta do Egito para Canaã. Se eles tivessem ido mais ou menos em linha reta, não digo como um avião, digo fosse direto, caminhando pelas estradas e tal, direto, eles teriam feito esse trajeto do Egito até Israel em poucos meses. Andando devagar, com gado, tudo, deveria ter feito isso em poucos meses. Entretanto, nessa época, já do capítulo 19, esse povo já estava dando voltas pelo deserto, porque Deus disse: vocês são muito rebeldes, e eu vou deixar vocês no deserto 40 dias, aliás, 40 anos. E essa população adulta que saiu do Egito, que viu tudo que Deus fez, essa população foi morta no deserto. Os filhos deles entraram, porque eles não acreditaram que pudessem entrar. Não acreditaram em Deus. A causa de ser 40 anos é porque Moisés chamou 12 homens, um príncipe de cada tribo, são 12 tribos, e disse: vocês vão espiar a terra para onde nós estamos indo, vocês trarão informações para nós. Eles ficaram 40 dias nesse trajeto. Então Deus disse: 40 dias que eles foram, demoraram para ir e voltar, então são 40 anos, cada dia vai ser um ano. Vocês vão ficar no deserto e toda essa população vai morrer. Vai morrer. Então eles ficaram no deserto, vagando pelo deserto, dando voltas em volta de uma montanha, uma coisa assim. Então eles compreenderam de fato
que a vida deles não ia para frente. Eles estavam dando voltas. Eles compreenderam isso, eles viram isso. Eles entenderam isso. Por causa do pecado muito forte. Quando um país não vai para frente, quando uma cidade não vai para frente, quando um povo não vai para frente, uma família não vai para frente, uma pessoa não vai para frente. Eu não me refiro a ficar rico, não é isso. Eu me refiro a pessoa ter prosperidade na vida, uma família, em todas as coisas. É por causa do pecado que vira ali, que gira, que está. Pecado corrompe. Alguém pode dizer, eu não gosto dessa palavra pecado. O outro diz, não gosto do diabo, eu não gosto de inferno, eu não gosto dessas palavras ruins. Não tem problema, elas estão aí. Gostando ou não, estão até no dicionário, nos dicionários. Estão na Bíblia, estão na boca de muita gente. E é uma realidade. E esse povo então ficou 40 anos. E nesse tempo, Deus revelou a Moisés os 5 livros, que foram Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros que Deus revelou a Moisés. E ele escreveu esses livros no decorrer desses 40 anos. E aqui no capítulo 20, então, já estamos vendo que Moisés subiu o monte de Deus, o monte Sinai, e lá Deus deu para ele as 10 palavras, ou os chamados os 10 mandamentos, que foram escritos em 2 tábuas de pedra. Deus escreveu essa passagem 2 vezes. A primeira vez que Moisés subiu, levou as 2 tábuas, e Moisés ficou na presença de Deus 40 dias. 40 é um número que significa provação, coisa assim. Quando Moisés descia do monte, ele escutou um barulho. E então ele falou com Josué. Josué falou com ele, que barulho é esse? Parece um barulho de alegria, alguma coisa. O que será que é? Aí Moisés disse, é barulho de festa. O povo está festejando. Quando Moisés chegou próximo do povo, o povo estava numa festa bacanal. Era uma festa mundana pra caramba. Nesse dia, Moisés pegou as 2 tábuas que tinha na mão e jogou em cima das pedras. E eram tábuas de pedras, elas se espatifaram. Ali estavam as 10 palavras de Deus. E ele quebrou os 10 mandamentos. E ele pegou esse povo, ele deu uma dura violenta nesse povo, sobre o pecado que eles estavam cometendo. Virou bacanal, né? Uma coisa, o carnaval não chega perto do que foi aquilo. Mundanismo, terrível, terrível. Depois a gente continua falando a partir do capítulo 20 do Êxodo. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse momento de meditação a respeito da Tua Palavra. Eu quero pedir que o Senhor possa nos ajudar a compreender alguma coisa a mais no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, protegendo, amparando e cada dia mais falando no seu coração, na sua mente. Fique na paz. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no